Olá pessoal, na aula de hoje eu irei abordar um pouco sobre a lei de Coulomb. Essa lei foi formulada por Charles Auguste de Coulomb em 1785, onde essa lei matemática ela rege as interações entre as partículas eletrizadas. Coulomb ele usou um modelo newtoniano, onde ele estabeleceu que a interação eletrostática entre as partículas manifestava-se por meio de forças de atração e também de repulsão, isso dependendo dos sinais das cargas. E ao observar a força eletrostática de atração entre as cargas de sinais opostos e de repulsão entre as cargas, que apresentam o mesmo sinal, Coulomb ele propôs essa seguinte teoria. A força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O físico francês Coulomb, responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação de cargas elétricas, fez uso de uma balança de torção, como representado na imagem, onde ela determinava a lei de interação entre cargas elétricas. Esse aparato experimental utilizado por Coulomb consistia de uma haste metálica capaz de girar, que quando carregada era repelida por uma pequena esfera metálica carregada com cargas elétricas de mesmo sinal. Partículas eletrizadas elas podem interagir através da atração quando as cargas elétricas delas elas possuem sinais opostos, como por exemplo uma carga de sinal positivo e uma carga de sinal negativo. Elas vão se atrair. E por repulsão, quando a carga elétrica ela for de sinais iguais, ou seja, pode ser sinal positivo com positivo ou negativo com negativo. Então, a lei que rege essa interação é a lei de Coulomb. Nessa imagem podemos entender melhor a atração e repulsão. Bom, a atração ela acontece na interação de cargas de sinais contrários, ou seja, uma carga Q1 positiva interagindo com a carga Q2 negativa. Já a repulsão ela acontece na interação de cargas de mesmo sinal, ou seja, uma carga Q1 positiva interagindo com a carga Q2 também positiva, ou uma carga Q1 negativa interagindo com a carga Q2 negativa. Na imagem temos um exemplo da repulsão. Os cabelos da mulher eles estão carregados com a carga de mesmo sinal do objeto em que foi tocado. E, portanto, por o objeto possuir uma carga igual à carga do cabelo da mulher, eles irão se repelir, ou seja, irá acontecer a repulsão. A fórmula da lei de Coulomb é dada por F igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D ao quadrado, onde F é a força em newtons, K é a constante eletrostática dada por 9 vezes 10 elevado a 9, e Q1 e Q2 são as cargas, e D é a distância em metros. Já foi abordado o conteúdo sobre a lei de Coulomb. Agora eu irei resolver para vocês duas questões sobre o assunto. Bom, primeira questão. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Aí temos a letra A, B, C, D e E. Bom, como a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, portanto, quando a maior for a distância entre os campos eletrizados, menor será a interação entre essas cargas. E como podemos perceber na imagem, onde está acontecendo isso é na letra C da questão, pois quanto maior for a distância entre os corpos, onde é representado pela letra D, menor será a interação entre as cargas F. Então, a correta é a letra C. Segunda questão. Duas cargas pontiformes de valores 3 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb e 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb sofrem uma força de repulsão no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática K no vácuo é 9 vezes 10 a 9 Newton por metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado,
calcule a intensidade da força de repulsão entre as cargas separadas por uma distância de 0,15 metros. Como vimos no decorrer da abordagem do conteúdo, a fórmula da lei de Coulomb é dada por F igual a constante vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado, que pode ser representada pela letra D e também pela letra R. Agora é só aplicar os dados na fórmula. Então, a força vai ser igual à constante que foi dada, 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, vezes as cargas Q1 e Q2, que foi dada no enunciado da questão. A carga Q1 é 3,0 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, vezes a carga Q2, que é 5,0 vezes 10 a menos 6 Coulomb. As cargas serão divididas pela distância ao quadrado, que foi dada também na questão, que é 0,15 metros. A força vai ser igual à constante, 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, multiplicando pelas cargas, que é 3,0 vezes 5,0, que deu 15. Repete a base, somos expoentes, vezes 10 elevado a menos 5 mais menos 6, Coulomb ao quadrado, dividido por distância ao quadrado, que deu 0,0225 metro ao quadrado. Essa força vai ser igual a 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, que multiplica o resultado da soma das cargas, que foi 15 vezes, repete a base, 10, e somos expoentes, menos 5 mais menos 6, que deu menos 11, Coulomb ao quadrado, dividida pela distância ao quadrado, que é 0,0225 metro ao quadrado. E como temos Coulomb ao quadrado e metro ao quadrado duas vezes, podemos cancelar uma com a outra. Então, a força vai ser igual a F, igual a 9 vezes 15, que deu 185, dividida pela distância, que é 0,0225, vezes, repete a base, 10, e somos expoente, 9 mais menos 11 newton. A força, ela vai ser igual a 135 dividida pela distância, 0,0225, que deu 6.000, vezes, repete a base, que deu 10, mais a soma dos expoentes, 9 mais menos 11, que deu menos 2 newton. Então, a força, ela é igual a 60 newton. Essa foi a nossa aula sobre a lei de Coulomb e essas foram as referências utilizadas.